Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a aula 35 do Catecismo em 100 aulas. Nós estamos na página 287 do Catecismo, no artigo 12, falando sobre o tema Creio na vida eterna. O cristão que une em sua própria morte à morte de Jesus, vê a morte como um caminhar ao seu encontro e uma entrada na vida eterna. Nós cristãos cremos na vida eterna. A vida não termina aqui na terra, mas ela se destina à vida eterna. Portanto, a Igreja nos apresenta a verdade sobre o juízo particular. A morte põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina, manifestada em Cristo. O Novo Testamento fala do juízo principalmente na perspectiva do encontro final com Jesus em sua segunda vinda. Repetidas vezes, porém, afirma também a retribuição imediata depois da morte, em função de cada um, da vida de cada um, de suas obras e de sua fé. A parábola do pobre Lázaro, a palavra de Cristo na cruz ao bom ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso, assim como outros textos do Novo Testamento, falam de um destino último da alma, que pode ser diferente para uns e para outros. Cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna, a partir do momento da morte, num juízo particular, que coloca a sua vida em relação à vida de Cristo, seja por meio de uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. Ou seja, o céu, o inferno e o purgatório são os destinos finais do homem. Isso é escatologia, as coisas definitivas. No entardecer da nossa vida, diz São João da Cruz, seremos julgados pelo amor. O céu, portanto, significa que os que morrem na graça e na amizade de Deus e que estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo. São para sempre semelhantes a Deus, porque o veem tal como Ele é, face a face. Essa vida perfeita com a Santíssima Trindade, comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria, os anjos e todos os santos, é denominada céu. O céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva. Por sua morte e ressurreição, Jesus nos abriu o céu. A vida dos bem-aventurados consiste na posse em plenitude dos frutos da redenção operada por Cristo, que associou à sua glorificação celeste os que creram nele e que ficaram fiéis à sua vontade. De tal modo Deus amou o mundo que nos deu seu Filho único. Todo aquele que nele crer terá a vida eterna, jamais vai perecer. João 3,16. O céu, portanto, é o nosso destino eterno. A Igreja nos apresenta também a possibilidade do purgatório, uma purificação final. Os que morrem na graça e na amizade com Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna, passam, após sua morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente diferente do castigo dos condenados. A Igreja, desde os primeiros tempos, honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, possam chegar à visão beatífica de Deus. A Igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Finalmente, o inferno. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Não podemos, porém, amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele.
contra nosso próximo ou contra nós mesmos. Nosso Senhor nos adverte de que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres e dos pequenos, que são seus irmãos. Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. A esse estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados se designa com a palavra inferno. O catecismo, nesse item, nos fala sobre o juízo final. A ressurreição de todos os mortos, dos justos e dos injustos, antecederá o juízo final. Esta será a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticarem o mal ressuscitarão para a condenação. Portanto, o Senhor separará o joio do trigo, os cabritos das ovelhas, aqueles que irão para o castigo eterno, enquanto aqueles que irão para a justiça eterna, no juízo final. Primeiro, então, nós vamos ter um juízo particular, logo após a nossa morte, e depois o juízo final, no fim dos tempos. O juízo final acontecerá por ocasião da volta gloriosa de Cristo. Só o Pai conhece a hora e o dia desse juízo. Só Ele decide seu advento. Por meio do seu Filho Jesus Cristo, Ele pronunciará então sua palavra definitiva sobre toda a história. A Igreja acredita também que no fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude. Depois do juízo universal, os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificados em corpo e alma, e o próprio universo será renovado. A esta renovação misteriosa, a Sagrada Escritura denomina novos céus e nova terra. Será a realização definitiva do projeto de Deus para realizá-lo na plenitude dos tempos e reencabeçar tudo em Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Neste novo universo, a Jerusalém celeste, Deus terá sua morada entre os homens. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas anteriores passaram. Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.